Chegar ao sucesso no mundo da luta livre profissional pode ser uma tarefa bem complicada. Algumas lendas possuem décadas e décadas batalhando para chegar ao topo, e mesmo assim, mal arranham a superfície do que os fãs chamariam de uma carreira de sucesso. E o pior de tudo é que mesmo fazendo tudo certo e conquistando popularidade, o lutador ainda pode acabar com uma trajetória bem abaixo do esperado. E muitos nomes fizeram de tudo que a empresa pediu, entretinham um público, entregaram grandes performances e ainda assim viram tudo desandar por motivos totalmente fora do seu controle. A lesão é sem dúvidas um exemplo mais comum disso, mas hoje vamos falar de outros nomes, situações que não envolveram ferimentos, mas que de alguma forma acabaram destruindo o potencial de grandes estrelas que poderiam ter sido muito mais. Mas antes da gente prosseguir para o nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo para dar aquela moral marota pro nosso canal. Então, sem mais delongas e sem mais papo furado, partiu pro vídeo! Chris Kanyon. Chris Kanyon foi um dos personagens mais queridos da WCW, em parte por seu trabalho ao lado de Raven e mais tarde de Diamond Dallas Page. Ele e Page chegaram a conquistar os títulos de tag team da WCW antes de migrarem para a WWE durante o período da Invasion. Na nova empresa, Kanyon ainda venceu os cinturões de tag team da WWE e o cinturão dos Estados Unidos da WCW, mas esse acabou sendo o auge da sua passagem por lá. Logo depois, ele sofreu uma grave lesão e foi enviado para o território de desenvolvimento da WWE na época, a OVW, o que freou completamente o seu momento. E muitos fãs devem se lembrar do infame segmento entre Kanyon e Undertaker no SmackDown, e esse seria infelizmente o último destaque de toda a sua carreira na companhia, já que ele seria demitido apenas um ano depois. E durante sua passagem pela WWE e também após a sua saída, Kanyon foi aberto sobre a sua sexualidade e sobre suas batalhas contra o vício em drogas, temas que o acompanharam até o seu trágico falecimento em 2010. Mr. Kennedy. Mr. Kennedy chegou à WWE sendo tratado como uma grande promessa desde o primeiro momento. Ele tinha presença, carisma e habilidade no microfone. Tudo indicava que seria um dos grandes nomes da empresa. No entanto, uma lesão o tirou da televisão por cerca de 6 meses. Quando voltou, conseguiu conquistar o cinturão dos Estados Unidos, seu primeiro e único cinturão dentro da companhia. Na WrestleMania 23, Mr. Kennedy viveu outro grande momento ao vencer o Money in the Bank, mas o sonho durou muito pouco. Uma nova lesão o obrigou a entregar a maleta para Edge, encerrando precocemente sua ascensão. Depois disso, Kennedy nunca mais conseguiu recuperar o mesmo destaque. As repetidas lesões e comentários de alguns dos principais nomes da WWE sobre ele ser duro demais no ringue acabaram pesando contra sua permanência, e ele acabou sendo demitido. Kennedy seguiu para a TNA, onde conquistou o cinturão mundial, mas nunca mais teve o mesmo brilho. Aquele que parecia ser o próximo grande nome da WWE acabou se tornando mais um caso de potencial totalmente desperdiçado. Mike Awesome. Ter alguém com o porte físico e o talento no ringue que Mike Awesome tinha parecia uma aposta muito fácil para o seu sucesso. A ECW conseguiu aproveitar isso por um bom tempo, mas eventualmente o lutador quis receber o que merecia pelo seu trabalho. A empresa simplesmente não tinha condições financeiras de pagar. Foi então que Mike Awesome tomou a decisão ousada. Assinou um contrato com a WCW quando ainda era campeão mundial da ECW. A princípio, ele foi tratado como uma grande estrela e parecia que o futuro seria brilhante. Mas não demorou muito para tudo desandar. Poucos meses após sua estreia, a WCW decidiu lhe dar o bizarro personagem de The Fat Chick Thriller, um cara que se gabava por namorar mulheres acima do peso. Depois veio uma outra ideia igualmente ruim, o The 70s Guy, o lutador com uma gimmick inspirada nos anos 70. E nenhum desses personagens ajudou em sua carreira, pelo contrário, acabaram com qualquer credibilidade que ele tinha. Mesmo após o fim da WCW, Mike Awesome
voltou a aparecer na ECW One Night Stand, onde teve uma luta ótima, mas os comentaristas passaram boa parte do tempo criticando ele por ter deixado a ECW anos antes. Foi um triste lembrete de como um talento incrível acabou ofuscado por más decisões criativas e ressentimentos nos bastidores. Chris Masters. Chris Masters iniciou sua carreira na luta livre profissional em 2002 e já em 2005 estava lutando em main events de pay-per-view e desafiando pelo cinturão da WWE. E para alguns nomes como Brock Lesnar e Randy Orton, essa ascensão meteórica funcionou, mas no caso de Chris Masters, apesar do potencial evidente, era claro que ele ainda não estava totalmente pronto para esse nível. Com o tempo, ele acabou descendo na hierarquia da empresa, e até o famoso Master Lock Challenge, onde ninguém conseguia escapar da sua submissão, acabou sendo quebrado, o que fez com que o seu personagem perdesse bastante força. Sem muito rumo nas histórias, Chris Masters foi demitido pela primeira vez. Ele retornou para a WWE em 2009, mais maduro e com uma boa forma física, mas não conseguiu repetir o impacto que teve na sua primeira passagem como vilão. Em 2011, ele acabou sendo dispensado novamente, após uma segunda passagem sem grandes destaques. Desde então, Chris Masters se manteve ativo no circuito independente e também na NWA, onde continua mostrando seu talento e dedicação, ainda que longe dos holofotes que um dia pareciam garantidos. Awesome Kong. Os fãs da TNA certamente se lembram de Awesome Kong e da sua incrível trajetória na empresa, especialmente nas rivalidades com Gail Kim e durante o seu período como campeã das Knockouts da TNA. Por isso, quando foi anunciado que ela assinaria com a WWE, muitos imaginaram que Awesome Kong seria a peça perfeita para revitalizar a divisão feminina, e na época não recebia o devido destaque. No entanto, pouco tempo depois de estrear, Awesome Kong precisou se afastar por conta de uma gravidez, o que adiou seus planos dentro da empresa. Quando finalmente parecia que ela teria uma chance de engrenar, a lutadora fez sua estreia oficial no ringue como uma participante surpresa do Royal Rumble de 2012, um momento histórico, mas que acabou sendo sua única aparição na WWE. Meses depois, Awesome Kong revelou que havia sido demitida pela companhia. Ela retornou ao circuito independente e depois à TNA, onde voltou a competir. Mas essa segunda fase da sua carreira acabou não alcançando o mesmo brilho e impacto que a sua primeira passagem havia nos proporcionado. Mohamed Hassan. Mohamed Hassan começou sua trajetória na OVW entre 2002 e 2004, onde chegou a conquistar o cinturão dos pesos pesados da OVW. As coisas pareciam se encaminhar muito bem para ele, e a WWE decidiu promovê-lo ao main roster naquele mesmo ano, mas com uma mudança drástica em seu personagem. Foi então que nasceu Mohamed Hassan, um lutador árabe-americano. Seu personagem girava em torno do preconceito enfrentado por pessoas da origem árabe ou do Oriente Médio nos Estados Unidos, após os ataques terroristas dos anos anteriores. Uma temática extremamente delicada e controversa. A situação saiu fora do controle após um segmento polêmico com Undertaker, que levou Mohamed Hassan a ser suspenso da televisão. Pouco tempo depois, ele foi completamente retirado dos programas após o pay-per-view Great American Bash, perdendo para Undertaker. E a controvérsia se agravou porque o episódio foi ao ar poucos dias depois dos atentados em Londres, e a mídia fez ligações diretas entre o segmento e os ataques, gerando forte pressão sobre a WWE. O resultado foi um fim abrupto da carreira de Mohamed Hassan na empresa, encerrando uma trajetória que, apesar do potencial, acabou destruída por um personagem mal interpretado e pelo timing infeliz dos acontecimentos. Mas então, galera, chegamos no final do nosso vídeo. Então não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!